Então vamos lá, pessoal. Nós já estamos na reta final, né, do nosso estudo de escatologia. Nós já estamos falando sobre o estado final. Semana passada nós estamos falando do estado final dos ímpios. E nós falamos sobre o inferno, sobre as palavras, né, que traduzem como infernos, o destino das pessoas quando morrem, o que vai acontecer depois da ressurreição. Nós vimos tudo isso quando nós falamos sobre o inferno. E hoje nós vamos falar sobre o céu. O céu é o ponto culminante das promessas de Deus para nossas vidas. No céu, quando nós chegarmos lá, tudo aquilo que nós recebemos de Deus como promessa vai se concretizar ali no céu. Então, nós vamos começar o estudo sobre o céu. Eu vou pedir a Beth para abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. E eu vou pedir para ela ler todo o capítulo. São 27 versículos que fala sobre o céu. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte de água viva. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago do fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio a mim um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas estavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e larguras e altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia,
o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sórdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais perecerá coisa alguma contaminada, nem os que praticam a abominação e mentiras, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa aí é uma descrição que João nos faz sobre o céu. Aquilo que lhe foi revelado por Jesus, e ele nos descreveu com as suas palavras, né, de acordo com aquilo que ele já conhecia, com que era do seu cotidiano. Ele nos descreveu para que a gente tivesse uma visão do céu, das coisas celestiais. Mas a gente vê também que durante várias passagens da Bíblia, os autores inspirados, ele nos faz descrição de coisas que terá no céu, de cumprimento de promessas para as nossas vidas, que vão se cumprir quando nós estivermos no céu. E eu fiz aqui um apanhado de algumas dessas promessas, de algumas dessas descrições em relação ao céu. Nós, antes de entrarmos na apostila, talvez até hoje a gente nem entre na apostila, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Bom, em primeiro lugar, a gente vê que o céu é um lugar de grande encantamento. 1 Coríntios 2,19. Mas em breve... Não. 1 Coríntios 2... 1 Coríntios 2,9. 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero acreditar, e eu acredito de verdade, que a nossa primeira visão que nós vamos ter do céu, nós vamos ficar extasiados com aquilo que a gente vai ver. Segundo aí a descrição de Paulo, nunca o homem não consegue imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. E o próprio Paulo, quando ele teve uma visão desse lugar do céu, ele também ficou maravilhado. Lê lá para a gente, 2 Coríntios 12, de 1 a 14. 2 Coríntios 12, de 1 a 14? 1 Coríntios de 1 a 4. Falei 14, mas eu estou meio maluco hoje, a 4. Não entendi. Né? 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Ah, tá. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícita ao homem referir. Já viu? Já é o 4. Então, Paulo ele ficou maravilhado. Ele pode dizer assim, olha, se eu posso me glorificar de alguma coisa, eu me glorificarei das visões que eu tinha. E ele disse, olha, lá eu ouvi coisas que não são lícitas, não há como, não tem descrição para que eu possa narrar a vocês. De
tamanha contemplação, de tamanha maravilha que Paulo pôde ver e ouvir lá no céu. Segundo lugar, a gente vê que o céu é um lugar de plena perfeição. 1 Coríntios 15, de 50 a 56. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal seja revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, o céu é lugar de plena perfeição. Quando nós estivermos no céu, para entrarmos no céu, o nosso corpo ele será transformado. O nosso corpo ele vai ser metamorfoseado. Então, Paulo diz que isso que é corruptível, que se vende ao pecado, que se deteriora por causa do pecado, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Nós vamos ganhar um corpo não contaminado pelo pecado, não decaído por causa do pecado, não sujeito às tentações da sua própria carne, não sujeito às tentações do mundo. Nós ganharemos um corpo que nós não vamos ter que estar lutando contra ele todos os dias, contra as suas paixões, contra as suas concupiscências. Nós não precisaremos estar lutando, porque o nosso corpo ele vai ser perfeito. E também não vai ser um corpo revestido de imortalidade. A morte vai ser uma palavra cortada do vocabulário humano. Aí que Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Então, a perfeição que Paulo dizia lá na carta de Filipenses, olha, quanto à perfeição, eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o pleno da vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, as coisas que estão adiante de nós, as coisas que estão na nossa frente, é a incorruptibilidade, é a imortalidade. No céu, nós seremos perfeitos. No céu, nós seremos tal qual Jesus Cristo. Então, querido, no céu se cumpre essa promessa de Deus para com as nossas vidas. Nós estaremos plenamente vitoriosos contra a morte e contra o pecado. Terceiro lugar, o céu é um lugar de pleno conhecimento. 1 Coríntios 13, 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, o céu vai ser um lugar de pleno conhecimento.
nós vamos ter pleno conhecimento do nosso Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Hoje, eu o conheço obscuramente. Lá no céu, eu vou ter visão nítida. Eu vou conhecê-lo tanto quanto ele conhece a mim. Hoje, existem segredos que não nos foi revelado. Beth, abre lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Hoje existem segredos, hoje existem coisas encobertas. Naquele dia, nós teremos pleno conhecimento de Deus. Aqui, no nosso corpo, no planeta Terra, alguns conseguem descobrir alguns desses segredos, alguns poucos que pagam esse preço por esse conhecimento. Beth, lê lá Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, por quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem versão que diz o segredo, a intimidade do Senhor, o segredo, diz o segredo do Senhor é para aqueles que os temem, a quais ele dará a conhecer os seus segredos, os seus segredos. E naquela versão de King James, está exatamente dessa maneira. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Então, alguns poucos que pagam um preço para tal, eles conseguem receber de Deus algum segredo que está oculto à maioria das pessoas. Mas naquele dia, lá no céu, não existirá mais segredo. O céu, ele será um lugar de pleno conhecimento. É interessante, uma vez que eu estava ouvindo o pastor Campos conversando, e ele falou que acredita que nós, quando entrarmos nos céus, nós estaremos com um grau de maturidade que nós temos aqui na Terra. E lá que essa maturidade vai crescendo, lá que esse conhecimento vai crescendo. Eu não sei se ele está certo, eu não sei se ele está com a razão, mas uma coisa eu sei. Lá no céu não haverá pergunta sem resposta. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas interrogações, vai haver resposta. Lá no céu, não vai acontecer o que aconteceu com Daniel em certo período da vida dele. Vê lá Daniel 12, 8 e 9, que vocês vão ver o período a qual eu me refiro. Daniel 8. Daniel 12, 8 e 9. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Olha, Daniel não entendeu uma visão que Deus deu a ele e perguntou, Senhor, o que vai ser isso aí? A resposta de Deus para ele, Daniel, sela essa parte aí da profecia, porque isso não é para você, isso não é para seu tempo. Eu não tenho resposta para você em relação a essa pergunta.
Mas nós temos plena certeza que quando nós estivermos lá no céu, não haverá pergunta sem resposta. Nós iremos conhecê-lo, assim também como nós somos conhecidos por ele. É o que Paulo nos escreveu lá em 1 Coríntios 13, capítulo 12. Agora eu vejo como um espelho, como meio ofuscado, mas naquele dia, quando eu estiver no céu, eu irei conhecê-lo da mesma forma como sou conhecido. Em quarto lugar, céu é lugar de plena intimidade. Beth, lê lá, Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse último versículo, Beth, por favor. O 3? O 4, não é? Não, o 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, lê o 3, por favor. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Então, o céu, ele será um lugar de plena intimidade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará no meio deles, junto com eles. Queridos, essa é a essência maior das promessas de Deus, a intimidade que nós teremos com Deus, habitar com Deus no nosso meio. Nós, quando estudamos sobre a aliança de sangue, nós vimos que quando Deus convida alguém para cortar uma aliança, Deus está convidando alguém para participar da sua intimidade. Essa é o ponto culminante da aliança entre Deus e os homens. É a intimidade. Lá no céu, essa aliança, essa intimidade, ela será plena. Deus vai habitar no meio do seu povo. Deus estará 100% conosco. Diferentemente de lá no paraíso, lá no Éden, quando Deus visitava o homem com a sua esposa na virada da tarde, a promessa de que nós temos é que Deus irá habitar conosco. Intimidade plena, intimidade total, intimidade na sua plenitude, intimidade na sua expressão máxima. O céu é a intimidade de Deus com seu povo na sua expressão máxima. Deus vai habitar conosco. Nós estaremos com Deus. Haverá um único Deus e um único povo. Somos nós, os seus gemidos, os seus lavados. E é interessante também a gente ver que no céu vai haver uma semelhança com o paraíso perdido. Quando o homem pecou, Deus fechou o paraíso, colocou 2 anjos na entrada do paraíso para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e vivesse pecando eternamente. A árvore da vida foi
fechada aos homens por causa do pecado. E essa mesma árvore da vida, ela vai estar presente no céu. Beth, abre lá em Gênesis, vamos ver onde fala sobre a árvore da vida, lá no paraíso perdido, lá no Éden. Gênesis 2:9 e 3:22. Gênesis 2:9. 2:9? 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então Deus, ele tirou o homem do jardim do Éden para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. E essa árvore da vida, ela aparece novamente lá no céu. Agora abre aí, Beth, para a gente. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça tem uma outra margem do rio. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, a árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, para dar vida e saúde ao povo, essa mesma árvore será achada também no céu. E 22:14, Beth. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, quem tem o nome escrito no livro da vida vai ter direito à árvore da vida que foi fechada ao homem para que ele não pecasse eternamente. Porque no céu, querido, no céu não entra pecado. Isso que é incorruptível, 1 Coríntios capítulo 15, irá revertir-se de incorruptibilidade. Como está escrito, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Interessante também, né? A gente, e aqui vai um pouquinho de conhecimento geral, né? Eu não sou especialista, muito especialista nisso daí, mas tem a mitologia nórdica, né? Ela também ensina sobre uma suposta árvore da vida, que eles chamam de Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore da vida, segundo a mitologia nórdica, ali daqueles países escandinavos, como Suécia, Dinamarca, que eu não conheço. Então, eles, na mitologia nórdica, eles acreditam também na árvore da vida. E eles dizem que a árvore da vida a Yggdrasil é a árvore da vida, ou seja, a essência da vida, e é ela que une os 9 reinos. Segundo a mitologia nórdica, existem 9 reinos. Eu não conheço todos, não, mas eu sei que, por exemplo, Asgard é a habitação dos deuses. Eu sei que Midgard é a terra. Tem Yodufare. Ou seja, se vocês tiverem mais dúvida em relação, curiosidade em relação a isso aí, eu oriento vocês a ver o primeiro filme do Thor, que o Thor, ele dá uma aula a Jane, não, Valéria, porque é sério. Thor, ele dá uma aula a Jane Porter, sobre a mitologia nórdica, sobre a Yggdrasil, a árvore da vida, sobre os 9 reinos, ele numera todos os 9 reinos. Se vocês tiverem curiosidade, eu não anotei não, mas se vocês tiverem curiosidade, assista lá o primeiro filme do Thor,
que vocês vão ter uma aula completa sobre os 9 reinos, tá? Então, é interessante, né, a gente ver que o ensinamento da Bíblia teve um povo, na sua mitologia, nas suas crenças lá, que eles também usou a figura da árvore da vida. É claro, um conceito diferente da que a Bíblia apresenta sobre ela, mas, de qualquer maneira, ela estava lá e tem até um nome, tá? É Yggdrasil. Bom, querido, já são 9h20, 23. Eu não vou entrar na apostila hoje, não. Já está no final da nossa aula. 9h23. 19h23, tá? Que eu estou vendo aqui. Desculpa, Valéria. Você não tem que estar prestando tanta atenção assim, não, Valéria. Tem que pular um pouquinho as gafes do minha. Então, são 7h23, né? Então, para que abra aí para que vocês tenham a participação de vocês, e depois o nosso pastor, né, o nosso pastor também faça a sua colocação. A nossa aula tem o horário mais ou menos terminar às 7h30, mas nós começamos também um pouquinho mais tarde hoje e também passamos um pouquinho do horário. Mas se tem alguma dúvida, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa para engrandecimento da aula, né, para melhoramento da aula, o momento é esse. E depois eu gostaria de passar para o nosso pastor, para ele fazer as considerações, aí a parte deles, as suas considerações. Então, assim, é só para confirmar. No céu, onde nós vamos morar, se Deus quiser, em nome de Jesus permitir. Mas ele quer. Quem quer, quem só não vai entrar lá quem não quer, porque Deus quer que todo mundo entre. Amém. Tem a árvore da vida. Então, nós vamos comer, eu creio, né, que seja simbolicamente dessa árvore da vida. Simbolicamente não. Nós vamos comer literalmente do seu fruto, porque o homem vai entrar lá completo. Nós vamos participar de grandes banquetes celestiais. Aliás, a boda dos cordeiros é um exemplo disso. Essa é uma festa onde nós iremos, inclusive, participar da Santa Ceia com o Senhor Jesus. Ele prometeu, não mais comerei do fruto da vide, sem que isso se aconteça lá no reino. E ele diz, né, que os judeus, né, eles vão ver Abraão, Isaac e Jacó juntamente num banquete, juntamente com os gentios e eles de fora. Então, a gente vai... Eu acredito que no céu vai ter alimentação, literalmente. Não é ilustração, não. Eu, Reinaldo, acredito que seja literal. Nós vamos comer exatamente da árvore da vida, que, segundo a Bíblia diz aí, que você leu aí, que é para a cura das nações. Mais alguma dúvida? Mais alguém gostaria de mais alguma colocação? Pode ficar, eu sei que você adora comer, pode ficar feliz, porque no céu vai ter comida, tá? E, Renato, não vai ter colesterol, não, tá? Você pode comer de tudo que tem lá. Vai ter, mas você pode comer de tudo que tem lá, tá? Mais alguma dúvida? Todo mundo já está especialista. Renato, você está falando, querido? Eu não estou ouvindo, não. De repente, seu microfone está desligado. Não estou falando, não. Eu só estou rindo delas aqui, dos comentários delas aqui. Ah, sim. É um pior do que o outro. Reinaldo? Então, tem mais alguma? Valéria. Oi? Só confirma para mim a passagem que você falou sobre o pleno conhecimento. Pleno conhecimento. 1 Coríntios 13, de 11 e 12. Tá, valeu, obrigada. Só esse que você quer ou quer os outros? Não, era só esse. Tá, é 1 Coríntios 13, de 11 a 12, que diz que nós vamos conhecê-lo da mesma forma como somos conhecidos por ele. Tá, obrigada. Nada, querida, é um prazer.
Mais alguém? Dou-lhe uma, mais alguém dou-lhe duas, mais alguém dou-lhe três. Se não tem, se mais tarde tiver, tá? Não precisa se calar para sempre, não. Se alguma hora aí der alguma dúvida, tá com você. Meu pastor, tá contigo, querido. Eu estava rindo aqui, né, porque as reações aqui, né, a motivação, não, vou poder comer à vontade. Olha só. Então, Só que eu acho que é só a erva que nós vamos comer. Frutinhas e ervinhas, não vai ter bicho morto, não. Aí os glutões vão... Não vai engordar, né? Tava pensando nisso, tava pensando nisso. Vai fazer nem diferença, porque a gente vai ter o corpo glorificado mesmo. Não vai precisar estar andando, correndo, nem nada. Quer dizer, em vez de amenizar a situação da ansiedade da Beth, ele falou assim, não, é literal, eu creio que é literal, não é simbólico não. Aí o desejo aumentou. Então eu sei de alguns aí que se ouvir isso, eu conheço alguns irmãos aí que se ouvir se ouvir um negócio desse, já quer estar lá agora, né? Não. Não tá apontando pra mim, não, né? Não, tô apontando pra você, não. É que eu lembrei do irmão aqui, mano. Lembrei do irmão aqui que ele não pode ver comigo. O negócio, comida dele, o problema, a comida dele é tão sério que ele atendeu o homem lá na igreja. Ele falou, pô, agora dividir o meu almoço, não. Aí não, Deus, aí não. Aí você já tá pedindo demais. Dou banho, corto o cabelo, faço a barba, dou até minha roupa, agora minha comida não. Ai, querido, a brincadeira à parte, né? É assim, eu falei para Rei, né? Acho que foi domingo passado. Me lembro quando eu brinquei com ele, tava falando sobre o inferno. Aí eu falei para ele, pô, Rei, agora a coisa vai amenizar, pô, agora é o céu, cara. Que bom. Ele falou, não, agora fica tranquilo, agora é o céu. Agora a história é outra, né? Tem duas notícias para te dar, uma ruim e uma boa, né? Aí primeiro você mostra o inferno, depois você mostra o céu, né? Assim, e duas coisas que me chamam a atenção é por tudo que o Reinaldo colocou, né, nesse estudo que ele fez, muito bom, a parte da apostila. O céu encontra um lugar, né? Um lugar de encantamento, né? Um lugar específico. O céu é um lugar assim que vai nos... Aí Renata falou assim, quando você estava falando, não, do Daniel, as perguntas, né, e tal, os questionamentos, lá vai ter resposta. Ela falou assim, ela comentou aqui, pô, eu acho que o negócio vai ser tão que você entra, você não vai perguntar mais nada, não quero saber de mais nada. Um lugar lindo desse, você vai esquecer. Eu já tô aqui pra desfrutar, mas eu quero saber lá de trás. Pra quem chegou a cabeça, já tá lá. Aí ela falou assim, quando você falou um lugar de encantamento, aí lembrei, pô, o lugar é tão maravilhoso que você vai ficar tão extasiado, você vai até esquecer o que você ia perguntar, você nem vai lembrar de nada. Então, assim, o céu, enquanto esse lugar, né, com essas condições, com essa descrição, um lugar fantástico, um lugar lindo, um lugar especial, né, de encantamento mesmo, enquanto um estado, né, a sua condição naquele lugar. Porque é um lugar especial, mas você vai estar numa condição especial, né? Então isso aqui me chama atenção, porque além de ser um lugar de maravilha, é o seu estado, né? O seu estado... Um lugar de plena perfeição, né, meu pai? É o seu lugar, um estado de plena paz, de pleno conhecimento, de plenitude mesmo, né? Um lugar maravilhoso. E isso não acontece na Terra, assim. Você pode separar, você pode estar num lugar muito bom, né? Aquele lugar, um lugar encantado, um jardim lindo, uma coisa linda.
né? Mas o seu estado não é pleno ainda. Nenhum lugar na Terra dá um estado pleno como vai te dar no céu. Por mais bonito que seja aquele lugar, por mais maravilhoso que seja aquele lugar, que você fique encantado. Né? Eu agora, ontem, estive num lugar que para mim, especial, né? Eu estive ontem num lugar especial, né? Que é o meu Jardim do Éden aqui, próximo aqui. Eu vou para ali e é maravilhoso. O Reinaldo foi lá com aquela sabiá comendo, né? Lugar maravilhoso. Aquele lugar é um lugar especial. E eu me sinto assim muito, me sinto paz, sinto muito bem naquele lugar. Mas não se compara nada. Aquilo não compara com o estado que nós vamos estar. Então, todo estado que nós temos aqui na Terra não se compara com esse estado que nós vamos ter no céu. E com uma coisa fantástica, porque é eterno. Né? Às vezes você está num lugar que ele é maravilhoso, você faz uma viagem, está num lugar maravilhoso, né? E aí você não quer sair daquele lugar, fala, pô, tá bom demais, não quero voltar. E quando você viaja e que você volta, a sensação é estranha quando você fica um tempo fora num lugar muito bom. Renato está falando aqui de tristeza. Você não quer sair. Dá maior tristeza. Maior tristeza, né? Você não quer sair daquele lugar. Porque aquele lugar é maravilhoso. Só que o céu é eterno. Isso é eterno. Esse estado de maravilha é eterno, gente. Isso é para sempre. A gente tem noção do que é isso? Então, nada que a gente possa receber aqui nessa vida se compara ao que aguarda para nós. Nada se compara. E aquilo que a gente passa, tribulação, não compara. Não se compara. Eu estava falando isso pela manhã. Os benefícios recebidos da jornada, né? Os benefícios que você recebe na conclusão de uma jornada compensa a jornada. Então tudo aquilo que a gente passa aqui, lá acabou, filho. Agora imagine se a gente passasse isso aqui e não tivesse uma condição superior nos aguardando. Como seria para nós? Né? Até Paulo entrou nesse dilema, né? Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é logo, né? Se é estar lá ou se é estar aqui tal. Ele amava, né, a obra e fazer a obra de Deus aqui, né? Mas nada se compara. Então lugar nenhum, né, se compara, estado nenhum se compara a isso. Então isso é que me chama muita atenção. Um lugar e um estado. Né? Um lugar maravilhoso e o estado de maravilha que nós vamos estar lá. E segundo os come-comes, né, presentes, está liberado. Você vai poder comer à vontade. Né? Beth lá vai, entendeu? Beth vai comer à vontade. Sueli lá, aquele livro não entra, você já rasgou aquele livro, pode jogar fora. Né? Não tem... não tem problema nenhum, né? Mas assim, é muito bom, né? Então, se vê a parte que nós vimos anterior do inferno, né? Nos causa um desconforto, né? Um descontentamento por saber, não para nós que nós estamos livres, né? Como o Beth falou, se Deus quiser, não, Deus quer e nós vamos estar lá. Né? Se causa esse descontentamento para nós, saber da existência desse lugar ruim, que muitos irão, né? Em contrapartida, o céu é o contrário, traz o contentamento para a gente quando a gente olha aqui e a gente sabe que lugar maravilhoso e melhor, né? É que nós vamos para lá, né? Amém. Que a passagem já, passaporte está carimbado, está liberado para nós irmos para lá. Então isso é muito maravilhoso. E aí, da mesma maneira como nós
ficamos numa situação de descontentamento em saber que algumas pessoas, principalmente aquelas que são próximas a nós, que nós amamos, poderão ir, não afirmo que irão, porque ainda é tempo de salvação. Então, poderão ir para aquele lugar, né? Do contrário, também é verdadeiro, né? O contentamento e saber que a gente quer avisar, ó, tem um lugar ruim, né? Se esse lugar ruim não te convém, pensa no lugar bom, né? E esse lugar bom é o céu, né? E aí nos motiva para que não só nós possamos desfrutar, mas outros possam desfrutar, né? Porque a vaga é ilimitada, é para quantos quiserem ir, né? Quiserem estar. Então, muito bom. Isso é só uma prévia, né? Isso é só um gostinho, né? É só um petit comité, né? Estou gastando já aqui porque minha esposa hoje estava profeticamente vestida de Paris, com torre e tudo no peito. Então já estou profeticamente aqui. Que nós vamos lá, nunca esquecendo. Rei, eu estou igual aquele garotinho, não esqueça a minha calói. Eu estou cheio de tudo aqui, só para lembrar, né? Mas amém, queridos, amém.